Juízes 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós, primeiro, subirá aos cananeus para pelejar contra eles? 2. Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. 3. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. 4. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles, em Bezeque, 10.000 homens. 5. Em Bezeque, encontraram Adoni e Bezeque pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. 6. Adoni Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e, prendendo, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. 7. Então, disse Adoni Bezeque: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém, e morreu ali. 8. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, passaram a fio de espada, pondo fogo à cidade. 9. Depois, os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Negueb e nas planícies. 10. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebron, cujo nome, outrora, era Kiriat-Arba, e Judá feriu a Sesai, a Imã e a Talmai. 11. Dali partiu contra os moradores de Debir, e era, dantes, o nome de Debir Kiriat-Sefer. 12. Disse Caleb: a quem derrotar Kiriat-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. 13. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele, e Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. 14. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então, Caleb lhe perguntou: que desejas? 15. Respondeu ela: dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então, Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. 16. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram, com os filhos de Judá, da cidade das palmeiras ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, foram e habitaram com este povo. 17. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zifate e totalmente a destruíram, por isso, lhe chamaram Orma. 18. Tomou ainda Judá a Gaza, a Asquelon e a Ecrom com os seus respectivos territórios. 19. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. 20. E, como Moisés o dissera, deram Hebron a Caleb, e este expulsou dali os 3 filhos de Anaque. 21. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até ao dia de hoje. 22. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. 23. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome, dantes, era Luz. 24. Vendo os espias um homem que saía da cidade, lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. 25. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada, porém, aquele homem e toda a sua família, deixaram ir. 26. Então, se foi ele à terra dos heteus, e edificou uma cidade, ele chamou Luz, este é o seu nome até ao dia de hoje. 27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Taanaque, nem os de Dor, nem os de Brião, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. 28. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. 29. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer, antes, continuaram com ele em Gezer. 30. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol, porém os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. 31. Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Aquibe, os de Alba, os de Afeca e os de Reobe. 32.
32. Porém os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. 33. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Enate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra, porém os de Bet-Semes e Bet-Anate lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. 34. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. 35. Porém os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, em Ejalon e em Saalabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu, e foram sujeitos a trabalhos forçados. 36. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Juízes 2, 1. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. 2. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes, derribareis os seus altares, contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? 3. Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes, vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão assos. 4. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. 5. Daí, chamarem a esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. 7. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. 8. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. 9. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. 11. Então, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. 12. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. 13. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. 14. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. 15. Por onde quer que saiam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. 16. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. 17. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes, se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. 18. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com os juízes livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. 19. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles, nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. 20. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais e não deu ouvidos à minha voz. 21. Também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. 22. Para, por elas, por Israel a prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. 23. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Juízes 3, 1. São estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. 2. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel dela soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que, antes, não sabiam
circundavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal Hermon até a entrada de Amate. 4. Estes ficaram para, por eles, o Senhor por Israel a prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos